Saudação, pessoal! Vamos começar a quarta aula na continuação de Administração de Medicamento 1. Falamos um pouco da lavagem das mãos, dos 9 certos, né? Vamos corrigir aqui. Falamos das vias de administração, lembrando da via oral, sublingual, enteral, via retal, via parental direta, intravenosa, intraarterial, intracardíaca, intrarraquidiana, intraóssea, intraarticular, intrasinovial, intraderme, subcutânea e intramuscular. Via tópica e via respiratória. Aí também falamos das medidas corretas, via oral, que é a mais fácil, por sonda nasogástrica, o que nós devemos fazer. As medidas corretas também via oral aqui, uma colher 5 ml, uma colher de sopa 15, um copo d'água 250. Começamos então com a via sublingual, a via retal, falamos. Vias parentais, quais são as vias parentais? Que as vias parentais, ela corresponde à via injetável. Falamos um pouco do uso da seringa. Temos seringas também que já vêm conectadas com a agulha, não podendo tirá-las, ou ela vem com uma capa aqui. Então, tem diversos modelos e fabricantes. Os tamanhos das seringas, 1, 3, 5, 10, 20. Os tamanhos das agulhas, né? Como eu falei para vocês, nós devemos guardar a numeração. Claro que a cor nos ajuda, tá? A via intradérmica foi comentada. O local de aplicação mais utilizado dela, tá? Técnicas da aplicação. A via subcutânea. Também falamos das localizações, recomendações, ângulo da agulha. Lembrando, gente, que o correto é usar 90 graus quando eu tenho uma agulha de 13 por 4,5, que é aquela que a gente correlaciona como a agulha da insulina. Deve-se revezar o local da aplicação. Aqui nós paramos nessa via aqui, a via intramuscular, já no segundo slide, né, de administração de medicamento. Bom, via intramuscular, gente. Aqui, ó, ele está mostrando, na verdade é ângulo 90 graus que a gente coloca, né? Qual a região que a gente tem? Deltoide, né, porque é um músculo. Ele fica aqui, ó, na região do braço e antebraço, tá? E eu posso dar no vasto lateral da coxa, né? Aqui, como todos falam, isso eu já sei, só que isso é fundamental, gente. Um erro aqui, acontece um abscesso, tá? Então, nós pegamos uma porção aqui e dividimos em 4. Então, nós temos quadrantes em cima e quadrantes embaixo. Então, como que a gente fala onde é a aplicação? É o quadrante superior externo, porque o interno passa o nervo ciático, aqui que ele está mostrando, né? Onde essa pessoa nunca mais vai esquecer essa injeção dada quando é aplicada de maneira errada, tá? Tem pessoas que tomam injeção praticamente todo dia. Quais são essas pessoas? São pessoas que vão ao pronto-socorro à procura de um alívio, né, das dores, mas não consegue descobrir a causa daquela dor. Porque pronto-socorro é uma porta de entrada para aliviar, né? E acaba todo o tempo o médico, uma intramuscular, onde depois não se tem condição de dar essa injeção mais intramuscular,
né? Essa aqui é a recomendação de criança até 5 anos de idade, que é o vasto lateral da coxa. Na via intramuscular, gente, a administração da via intramuscular permite que se injete o medicamento diretamente no músculo, em grau e profundidade variadas. É usada para administrar suspensões e soluções oleosas, na qual é praticamente impossível a gente administrar via EV, né? Garantindo sua absorção a longo prazo. Deve estar-se atento quanto à quantidade a ser administrada em cada músculo. É necessário que o profissional realize uma avaliação na área de aplicação, certificando-se do volume que esse local possa receber. Bom, aí nós temos, isso é muito importante, gente, a gente saber o tanto quanto a gente pode estar administrando naquele local. Então, a escolha do músculo é utilizada, vai depender do volume a ser aplicado. Uma escolha no vasto lateral da coxa, até 5 ml. No glúteo, gente, também até 5 ml. Glúteo veito, glúteo do dorso, glúteo, máximo 5 ml. Tem literaturas que divergem, dizendo que até 4, né? Mas a maioria diz que até 5 ml. Então, o correto, né, é até 5 ml e você pode administrar 2, 3, 4, até 5. A escolha do deltoide, exceto em vacinas, o máximo é 3 ml. A escolha do deltoide, gente, já caiu em desuso. Foi preconizado que vacinas ficassem no músculo deltoide, tá? E as vacinas, vocês já devem ter tido saúde coletiva, elas têm o lado direito, o lado esquerdo, para identificar prováveis alergias ou até marcas, mas ele já está preconizado em que lado devo administrar BCG ou que lado eu devo administrar a sarampo, cachumba e rubéola. Então, está preconizado agora os lados. Então, já não pode-se mais dar uma bezetacil no braço, na região deltoide, né? Já não é mais aconselhável isso. Tem muitas pessoas falando, não, eu quero no braço. O pânico maior, por incrível que pareça, é a intramuscular. Não percebemos e a pessoa vem com a agulha, então temos reações das pessoas diferentes, gente. Tem pessoas que vai saindo do local quando eu estou aplicando, né? Tem pessoas que desmaiam. Então, vocês vão ter várias reações dos seres com isso, tá? O vasto lateral da coxa é um local seguro por ser livre de vasos sanguíneos e de nervos importante. Extensa área de aplicação. Proporciona melhor controle das pessoas agitadas ou as crianças chorosas. O local de aplicação é 12 centímetros abaixo do trocante e de 9 a 12 centímetros acima do joelho, no centro dessa delimitação. Gente, então se ele aqui está dando um toque de como nós devemos aplicar, é mais fácil a gente pegar nos nossos dedos e colocar numa régua quanto que é mais ou menos 12 centímetros. Seria 8, a gente colocaria 4 mais 4, 8, daria 12 centímetros. Não sei se vocês conseguem ver. Quando a gente não tem uma prática, uma destreza, qualquer coisa nos ajuda. Então, se a gente colocar os 4 dedos assim, né? Pena que eu já não tenho uma régua aqui, pois então a gente faria para ver. Aqui está a perna do paciente e a gente colocaria, nossa, são 4 dedos naquele local, eu posso aplicar. Tá aqui, o que ele fala dos centímetros, aqui está o trocante. Então, ele vai falar aqui, olha, aqui eu deixo de 9 a 12 centímetros, né? Aqui eu deixo 12 centímetros. E essa região seria o vasto lateral da coxa. As crianças, elas precisam, é inevitável que elas não se mexam. Então, a mãe tem que nos ajudar aqui, né? A segurar para a gente poder aplicar essa injeção nessa criança, tá?
No músculo deltoide, gente, a massa muscular relativa a pequena, não sendo capaz de receber grandes volumes. Então, vocês vejam, é até 3 ml. Mas a maioria das vacinas são 0,5, ou seja, meio ml. Não passando dessas proporções. Não deve ser usadas injeções consecutivas e com substâncias irritantes, pois pode causar abscesso e necrose. Para quem nunca viu, gente, é humanamente impossível, depois de se formar abscessos, a gente não ter mais escolhas de aplicação. Um adulto pode receber no vaso lateral da coxa? Pode, mas é recomendado mais às crianças, mas o adulto também pode receber uma injeção no vaso lateral da coxa. Contraindicado para menores de 10 anos e adulto com pequeno desenvolvimento muscular. Aqui, gente, eles falam de caquético, aquelas pessoas muito magras, gente. Como escolhemos também, às vezes, até nossa agulha para aplicar, certo? Para criança é 25/7, né? Ou 25/8. Porque se a gente lembra, né, do comprimento da agulha, para chegar no músculo de uma criança, 25/7 já é suficiente. Pessoas caquéticas adultas, ela vai ser usada como se fosse uma criança, porque eu vou ultrapassar, chegando a bater até no osso, se eu não usar um calibre certo de uma agulha. Então, ela diz aqui que é contraindicado para menores de 10 anos e adulto com pequeno desenvolvimento muscular. São pessoas que têm poucos músculos, tá? Aqui ela está mostrando, gente, o calçar a luva, certo? O calçar a luva. Vocês, a maioria de vocês já tiveram estágio e perceberam que a maior parte dessas pessoas, elas não usam luva. O primeiro argumento dela é que incomoda, que ela não se torna tudo escorregadio. Mas coloquem na cabeça, gente, qualquer erro, essa agulha contaminada vai te furar, né? E compensa eu não estar paramentada para poder aplicar. Então, eu vou ter que ter agilidade, sim, com a luva. Mas vocês vão encontrar N funcionários que aplicam injeções. Eles se preocupam muito em colocar luva num acesso venoso EV, né? Mas eles não usam luva para intramuscular. E que é um erro, gente. Quando vocês forem participar de um processo em que vocês estão procurando uma vaga, um processo seletivo, vocês têm que colocar em mente que é necessário que eu calce a luva. Ela se torna um material a ser colocado na bandeja para ser administrado uma intramuscular. Tá? Técnica para aplicação. Por mais que eu falo, puxa, eu sei, o processo de eu estar repetindo tudo que eu tenho que falar, porque, de novo, no processo seletivo, tudo isso vai ser avaliado. Então, lavar as mãos antes e depois do procedimento. Explicar ao cliente o que será realizado. Orientá-lo e manter uma posição que auxilie no relaxamento do músculo onde será feita a injeção, evitando o extravasamento e minimizando a dor. Então, pessoal, o que a gente tem que lembrar aí é o seguinte: nunca expor um paciente, né? Então, e nunca fazer um procedimento que eu não vá avisar aquele paciente. O paciente ele pode perguntar N coisas para vocês, né? Primeiro, a gente vai falar para ele que nós vamos aplicar uma injeção intramuscular. Às vezes, o entendimento dele não sabe. Não, nós vamos na região glútea e vamos aplicar uma injeção. Mas qual injeção? Nós vamos aplicar um Voltaren. Mas para que serve? Ele é um anti-inflamatório. Ele dá alguma reação? Dificilmente, mas não impossivelmente. Então, são respostas que a gente tem que dar para tranquilizar o paciente, né? E nunca expor esse paciente. Eu não posso colocar, eu vou te dar na região glútea e vou expor ele, né? Abaixa as calças e pronto, acabou. Eu preciso ver o local que eu estou aplicando
né, o ambiente que eu estou aplicando, que ele mantenha, né, a privacidade dele. Deixar o cliente em posição confortável e escolher o local para aplicação. Tá? Calçar a luva de procedimento. Fazer asepsia no local com algodão embebido em álcool a 70%. Pessoal, teve pergunta no laboratório que falou assim, professor, é para cima, para baixo, do lado, essa é em círculo. E basta uma vez só e aplica a injeção. Tá? Com as mãos não dominantes, segure-se firme o músculo para aplicação da injeção. A prega. Gente, a mão não dominante, né? Então, a maioria das pessoas tem a mão não dominante na esquerda e vai com a direita. Ou pessoas que são destros vão ao contrário, pegam ao contrário porque tem mais firmeza na esquerda do que a direita. Claro que são 10 em 1, mas tem. Introduzir a agulha no músculo escolhido, sempre com o bisel lateralizado no ângulo de 90 graus. Perguntas que eu vejo muito, gente. Sempre com o bisel lateralizado. Lateralizado. A esquerda, a direita, não importa. É lateralizado. Ele não pode estar com o bisel para cima, nem com o bisel para baixo. Ele tem que estar lateralizado, num ângulo de 90 graus. Independente da agulha. É ângulo 90 graus. Após a introdução da agulha, realizar a aspiração, certificando-se que não houve punção de vaso sanguíneo. Caso tenha ocorrido, deve-se interromper a aplicação, desprezando o medicamento novamente preparado e aplicado. Existe aí a nossa regra, né? Essa é a correta, isso que é o certo. É desagradável, gente, quando a gente aspira e vem um pouco de sangue. Não vou pontuar quantas eu fiz, porque eu gostava até mais de fazer intramuscular do que ver seringas. E nesses anos que eu fiz, peguei um com sangue. Um só com sangue. De todas que eu realizei. Muito bem. Como é desagradável a gente falar para o paciente, depois dele ter levado uma agulhada, e dizer para ele, peguei, né, um vaso seu, vou ter que tirar e aplicar de novo, fazer uma outra medicação. Precisamos de jogo de cintura para falar, porque não tem como a gente enxergar. Seguimos certinho, o quadrante superior externo, mas ali eu posso estar pegando um vaso. Na vida, realmente, que a gente fala literária, o correto, gente, é a gente desprezar. Fiz uma medicação, às vezes essa medicação é até rara, né? Aí, já vi sim pessoas que trocaram a agulha, mas não trocaram o medicamento, porque o próprio sangue que vem é do próprio paciente. Então, aí foi o que a gente chama, gente, de o que seria mais seguro, não digo, mas o que seria mais viável naquele momento, eu não ter mais aquela medicação, certo? E ter que aguardar, não aplicar no paciente. Então, eu já vi pessoas que fizeram isso, não tinha aquela medicação mais para ser aplicada no paciente, mas mesmo assim trocou a agulha, trocou o local, né? E administrou aquele mesmo medicamento, tá? O risco-benefício que às vezes as pessoas colocam fora um pouco dessa literatura, gente. Por quê? Porque tem, às vezes, eu vou dar um exemplo de um raio-x de uma gestante, certo? Ela não pode, mas existe o risco-benefício, ou seja, se eu não tirar o raio-x, eu não vou saber o que aconteceu, quer dizer, o médico quando solicitar, e ela pode morrer e nem ter a criança e nem ela mesma sobreviver. Nesse caso, gente, eu levo um pouquinho vocês à realidade do que acontece. Muitas bezetacil a gente tem no hospital, então não seria se enquadrado aqui. Mas às vezes eu tenho só a última e aí já foi feito, né? É isso de ter, porque você na hora que aspira,
você já vê nitidamente, quando o medicamento é mais claro, aquele pouco de sangue que foi coletado ali, né, na hora da aspiração, tá? Injete lentamente o medicamento após a aspiração do local. Tem muitas pessoas que começam no estágio, gente, esquece esse detalhe importantíssimo da aspiração, tá? Conseguem falar direitinho para o professor. Preparei o material, separei a luva, o medicamento, está pronto, está identificado, sei quem é o paciente, vou lá, escolho o local, na região glútea à direita, o quadrante superior direito, faço a asepsia correta, quando vai lá esquece da aspiração. Então é importante gravar a aspiração, tá, gente? Retire a agulha em movimento único e firme. Desculpa aí, pessoal. Realizar firme compressão no local da aplicação é contraindicado para medicamentos de ação prolongada com anticonceptivos injetáveis. Descartar o material utilizado em local apropriado e lavar as mãos. Aqui, gente, a gente sempre tem uma proteção quando a gente vai colocar EV, né, na mão do paciente ou na parte que a gente funciona a injeção, né, ou aplica EV, e a gente coloca aquele protetor, né? Na região glútea, Nádia, enfermeira Nádia, isso é uma opinião minha, né? Se eu estancar bem, segurar bem, não tiver mais sangramento, gente, eu não deixo nada. Por quê, gente? Aquele também é um coletor de bactéria. Se a pessoa for tomar um banho e não tirar aquele adesivozinho naquela região, principalmente na parte posterior, que é na região glútea, aquilo vai ficar tempo e aquilo também é um local propício. Lembre-se que você furou, você deixou um furo ali onde as bactérias podem penetrar. Se eu deixar aquele adesivo, gente, aqui no braço eu vejo todo mundo tirar, vai lá no banheiro e tiram aquele adesivozinho. Mas na região glútea, gente, tem pessoa que vai deixando e não tiram, né? Porque o certo seria nós orientarmos, se colocarmos, que na hora do banho retire aquele adesivozinho, né? Aquela proteção que a gente coloca, tá? E sempre descartar o material no local apropriado, né? Na caixa de pérfuro cortante. Lembrando da caixa de pérfuro cortante, gente. Por mais que seja chato, temos que aprender a montá-la. Por mais que seja chato, porque um técnico, um auxiliar, vai deixando para o próximo a parte de quando ela está sobrecarregada de agulha, correndo o risco de nos furarmos e não vai lá. Ela tem um linear, né, marcando quanto que eu devo jogar. Quando ela já passou daquilo, não deve nem passar, deve ser fechada, né? Deve ser colocado um adesivo que tampe a caixa e colocado num local seguro, porque tem crianças que podem estar percorrendo, ir lá e mexer naquela caixa, certo? E jogar ou colocar num saco branco. Aquele não é saco preto, é saco branco. Lembrando, sacos brancos são queimados, né? Eles são incinerados. O saco preto, não, tá? Isso é segurança. Segurança não de vocês, ou segurança também da gente. Aqui ele está aplicando também na região deltoide, no músculo deltoide, ele fica quase... Se eu pegar, ele pega praticamente aqui os 4 dedos e vem e aplica a injeção. Olha aqui ele marcando. Aqui, ó, tá vendo? O ombro, né? Onde a gente vai ter a clavícula aqui, né? Ele conta os 4 dedos dele e aplica aqui. Gente, o 4, em relação a dedo, ele é muito significativo, porque muitas pessoas têm um dedo grosso, né? Então, é importante que vocês percebam, se a mão de vocês é muito pequena, vocês coloquem um espacinho a mais para colocar embaixo. Ele fica quase aqui embaixo, né? Onde a gente aplica, como se tivesse essa junção aqui, ó, tá?
Vento glúteo, gente. Vento glúteo é a que a gente chama de Rochester, tá? Aqui tá ela, exatamente, é a vento glúteo. O nome, eu chamo ela mais de Rochester, também é um nome que eu acho bonito e gravo. É mais indicado por estar livre de estrutura anatômica importante, não apresenta vasos sanguíneos, nem nervo significante. Indicado para qualquer faixa etária e ainda é pouco utilizada. Então, eu vou chegar no local e vou dizer por que é pouco utilizada. Técnica de aplicação. O profissional de enfermagem deve colocar a mão não dominante, espalmada sobre a região troqueoteriana no quadril do cliente e apontar o polegar para a virilha e os outros dedos para a cabeça do cliente. Colocar o indicador sobre a crista ilíaca anterior e o dedo médio para trás ao longo da crista ilíaca. A partir do momento que a gente lê, parece que a gente não entendeu nada aí, né? Então, nós já vamos chegar na figura e eu vou explicar para vocês. E quem tiver dúvidas, né, dessa aplicação, principalmente a turma da manhã, a turma da noite, nós vamos ter que fazer na live, tentar conversar. Eu quero que vocês anotem as dúvidas, mas as de manhã tem como a gente fazer no laboratório. Essa posição formará um V. O centro letra V no local de aplicação. Tá aqui, gente. Aqui eles colocam, tá vendo? Esse paciente, ele tá lateral. Eu não sei se a figura dá para ver lateral. Vou fazer um V, vou achar o osso trocante aqui, ó, tá? Vou fazer com a minha mão esse V e vou aplicar em ângulo 90 graus. Por quê, pessoal? Essa método de aplicação, ele não é muito utilizado. Primeiro, os pacientes não confiam. Mal sabe que essa é a ideal. Por quê? Porque não passa nervos importantes, nem vasos importantes nesse local, tá? Então, imagine o paciente de lado, tá? De lado aqui, você vai fazer o V. Aqui tem o osso trocante, né? Aqui a parte trocante. Vem o fêmur, um pouco acima do fêmur. Aqui tá a cabeça do fêmur. Não sei se vocês conseguem localizar aqui. E eu, com minhas mãos, vou fazer um V. E vou aplicar em 90 graus. Quem mais se usa essas método de aplicação são pacientes mentais. Por que, professora, pacientes mentais? Então, vamos imaginar um paciente restrito ao leito, certo? Restrito ao leito. Mesmo que eles estejam restritos, membros superiores e membros inferiores, às vezes ele consegue dobrar a perna e a gente está dando fazendo uma vasolateral da coxa e ele começa a se movimentar muito. Quando ele está deitado, né, horizontal, dorso, ventre para baixo, né, ele está horizontal, eu vou muito mais fácil com meus dedos, dessa forma, em V e aplico uma injeção. Então, isso aqui, gente, é para quem trabalhar muito em psiquiatria, tá? Quando também eu apliquei várias vezes esse método aqui, pelo relato dos clientes, pacientes, eles falam que dói menos, né? Mas como eles não vê a maior parte dos técnicos de enfermagem aplicando, eles têm receio de aquilo machucar eles, tá? E os próprios técnicos auxiliares têm medo, por quê? Porque não treinaram aí. Mas é super tranquilo, né? O vento glúteo, que é o correto dizer, né? De aplicar nesse paciente, tá? Aqui ficou até melhor a coisa, porque a gente percebeu que tá aqui, ó. Tá? Vê aqui, ó. Aqui tá o fêmur, né? Que é o osso mais longo que a gente tem. E a gente abrindo em V assim, a gente vai aplicar a injeção, tá? Técnica de aplicação. Segure a pele esticada com a mão não dominante. Realize a asepsia no local da aplicação. Introduzir no músculo com ângulo de 90 graus. Aqui não se faz prega, tá, gente? Segure a pele esticada.
Realize a asepsia no local de aplicação. Álcool a 70%, forma circular, né? E se aplica aqui, certo? Aqui também se aspira. Aspira a seringa após a introdução da agulha sem soltar a pele. A pele ficou esticada, em vez você administrar a agulha, tá? Mas a aspiração, sim, é feita, tá? Contraindicado, regiões contraindicadas. A região deltoide, gente, é o que eu falei, criança de 0 a 10, pequeno desenvolvimento muscular, caquéticos e idosos. Se preconiza muito que não, nessa parte não se encaixa, desculpa. É criança de 0 a 10 anos. Então, todas as vacinas, elas são administradas nessas crianças, o vasto lateral da coxa. Pessoas caquéticas, gente. Pessoa caquética, quem é essa pessoa caquética? É aquelas pessoas bem magrinhas. A maior parte desses pacientes que a gente vê caquético são pacientes que tiveram tuberculose, estão em tratamento, não se alimentaram direito. Essas pessoas ficam extremamente magras, né? Acabam até, parece que vai quebrar aquele paciente. Imagine um paciente bem magrinho. E os pacientes idosos, tá? O volume, como já foi dito, 3 ml, né, mililitros, substâncias irritantes ou injeções consecutivas, pacientes com AVC e parestesia ou paresias dos braços, parestesias, né, não tem movimento ou perda de movimento, paciente submetido a mastectomia ou esvaziamento ganglionar. Paciente submetido a mastectomia, gente, principalmente o lado que foi retirado essa mama, eu não posso estar fazendo nada. Eu não posso verificar pressão, tá? Eu vou evitar colocar oxímetro. O que eu puder deixar aquele bracinho quieto, eu vou deixar aquele braço quieto, tá? Então, isso são contraindicações. Aqui, paciente com AVE, né, que eles falam mais, né, do que AVC, né, mas o AVC parece que pegou e não tem como sair daí, tá? Parestesia e paresia são pessoas que não têm mais sensibilidade, perderam a sensibilidade naquele braço, certo? E a via que acabamos até administrando mais, que é uma via parenteral, onde a gente chama, né, via endovenosa. Introdução de medicamento diretamente na veia. Cuidado. Aplicação. Membros superiores. Evitar articulações. Melhor local. Fase anterior do antebraço esquerdo. O que ele fala que é o local melhor de aplicação, certo? Indicação. Necessidade de ação imediata do medicamento. Necessidade de ação imediata, porque logo que eu administro, ela já está sendo espalhada por toda a nossa corrente sanguínea. Necessário de injeção de grande volume, hidratação. Na via endovenosa não se tem o valor de volumes. Então, eu não tenho como a intradérmica, que é 1 ml, eu não tenho como a intramuscular, que é de 3, na deltoide 5, em outras glútea. Eu não tenho, quer dizer, eu posso administrar 500 ml, 1000 ml, 2000 ml. Não tem um volume específico, né, que possa, até tanto, né? Introdução de substâncias irritantes de tecidos. Então, ela pode ser administrada aqui. Lembrando aqui, gente, quando garroteamos, elas, né, nos apresentam maior evidências, né, onde a localização dela. Na verdade, a gente tem que ter em mente mais onde elas estão passando, né, para a gente ficar mais fácil a localização. Por isso, gente, é que eu digo, já vi o absurdo, né, de falarem que eu sou profissional, eu escolho e o paciente não há necessidade de optar. Não é isso que funciona, não é assim que funciona, gente. Não é porque todos nós, né, vamos estar do outro lado. Todos vamos estar do outro lado.
tem um profissional aqui, só que todos vamos estar como cliente, paciente em algum momento na vida da gente. Não é porque eu sou profissional que eu não tenha a escolha. Não me conheça, não saiba como é, se o braço esquerdo ou direito é o melhor. Então, o correto é perguntar sim ao paciente qual braço que ele quer que eu puncione, ou que eu colete sangue, ou que eu administre um medicamento. Ele vai responder, a maior parte deles responde, olha, o meu braço direito, o pessoal tem mais facilidade de pegar. Poxa, ele já está me dando um favor, ele já está me fazendo um favor. Ele está dizendo que o braço direito está mais fácil de pegar. É claro que eu vou no que é a opção dele. Ou ele pede, ó, será que você podia fazer no braço esquerdo? Porque eu escrevo muito, eu estou estudando ainda e não sei o quê. Muitas vezes, gente, o braço que ele nos deu opção, às vezes, aquele momento não dá para ver. Então, eu falo assim, eu estou tentando aqui no braço direito, eu estou vendo, mas ali no seu braço esquerdo tem uma opção melhor. Ou a pessoa pode ser mastectomizada, certo? E a gente não pode funcionar. Então, esse fato de eu achar que sou o bam do assunto, sem se importar que daquele outro extremo tem uma pessoa, né, que ela que vai ser submetida àquele processo, é importante que eu saiba sim, e é obrigação minha saber onde ele me aconselharia, entre aspas, a funcionar aquela veia. Ok? Então, tipos de medicamento injetável na veia. Soluções no sangue apirogênicos. Líquido hiper, iso, hipotônico. Hiper, com soluções, concentrada, iso igual. Toda vez que a gente vê essa palavra iso, ela tem um equilíbrio igual. Hipotônica com menos concentração. Hiper, você já colocar na cabeça como um hiper supermercado, então tem uma concentração maior. Um hipo porque tem menos substância, e um iso tem substâncias iguais, tá? Então, essas aqui são umas terminologias que eles usam em relação às soluções. Lembrando que temos muitas soluções para ser administrada. Nós temos o soro fisiológico a 0,9, mas temos uma concentração maior. Nós temos também outros como AD, que acaba até se misturando com água destilada, Ringer, lactado, né? Nós temos o soro glicosado, quer dizer, nós temos N soluções para ser administrada. Então, sais orgânicos, eletrodos, medicamentos e vitamina. Ou seja, se eu for relacionar isso aqui, eu vou colocar aqui hiper, tem vários compostos de sais orgânicos, eletrônicos, medicamentos e vitaminas. Iso, ele tem uma proporção igual, e hipo, ele tem uma diminuição. São soluções que não são oleosas para ser administrada EV e não devem conter cristais visíveis, tá? Aqui ele coloca, né, um equipo para estar mostrando, certo? Então, gente, veias utilizadas EV, região cefálica utilizada em recém-natos, região cervical, veias jugulares, via subcrave, muito utilizada na UTI, para injeção de medicamento, para infusão de alimentação parenteral, para acesso venoso central, para monitorização de pressão venosa central, dificuldade de acesso venoso na UTI para acesso ventral. Aqui, gente, se eu consigo explicar, você está vendo, essa daqui é a cefálica, tá? Aqui fica do lado de cá é a basílica, certo? Então, região cefálica, que é a mais utilizada em RN, é essa aqui, ó, tá? Lembrando, nós estamos falando de veia. A artéria pulsa e a gente não coloca, não administra nela, tá? Região cervical, veia jugular. Gente, aqui nessa região, aqui cervical, que ele fala, nós temos uma veia importante, que é a veia jugular, tá? Técnico não pode pulsionar a veia jugular. Ao lado dela, nós temos a artéria carótida, que é um perigo
muito grande. Então, foi preconizado que os enfermeiros que têm autorização naquele hospital, porque muito precisam de protocolos, tipo assim, o enfermeiro pode funcionar a veia jugular. Lembrando, gente, que quando vocês verem uma punção na veia jugular, toda punção ela é direcionada para cima, na região da cabeça. Então, eu vou colocar o ângulo 15 graus, tá? Para cima. Na veia jugular, o fluxo dela é o contrário. Então, a gente funciona dessa forma aqui, ó, para baixo, certo? Na subclave, gente, que é o que ele está dizendo aqui, é o intracarte, que aqui não dá para mostrar na figura, fica mais ou menos nessa região, certo? E nós temos duas aqui. Esse intracarte na veia subclave, ela é utilizada somente o médico que funciona. Quando, gente? Quando não temos mais acesso venoso. Acabou o nosso, entre aspas, estoque para poder puncionar o paciente. O paciente que já está há muito tempo internado vai receber uma grande quantidade, e fora o protocolo, gente, que a gente sabe que 72 horas é o suficiente para a gente não mais usar aquela, porque pode dar flebite, inflamação na veia, tá? Então, para injeção de medicamento, para infusão de alimento parental, ele diz a subclave. Esse aqui é o pior dos nossos pesadelos. Professora, como o intracarte pode dar alimentação e pode dar medicação e não matar o paciente? Esse é o pesadelo da gente, tá? E realmente pode. É uma via onde eu posso ter uma infusão de alimentação parental. É uma alimentação própria para acesso venoso central. O que ele fala? Acesso venoso central. Quando é se colocado o intracarte, voltando de novo para o coração, átrios, ventrículos, eles vão praticamente no átrio. Ele entra no átrio o quê? No átrio direito. Esse ângulo, para chegar aqui, para ser central, o médico coloca, eles acham muito mais fácil o direito do que o esquerdo. Por isso que a gente vê muito mais intracarte do lado direito, que é a primeira opção dele, do que do lado esquerdo. Pode o lado esquerdo? Pode, mas olha como vai ser mais difícil de um médico colocar. A pressão venosa central, gente, é uma pressão que os médicos pedem, também é o enfermeiro que faz essa monitorização, é por uma régua, também é um dos nossos pesadelos, tá? Dificuldade de acesso venoso, esse aqui é o que mais acaba sendo predominante, e em UTI a maioria não vai ter acesso periférico, não, vai ter acesso central, tá? Então, aqui ele está explicando, né, que aqui a gente tem linfonodos, né, aqui desse lado, aqui a gente tem a cefálica, aqui a gente tem a basílica, desse lado aqui a gente tem a basílica, esses dois eu nunca esqueci o nome, tá? Então, essa que fica proximal aqui, mais perto do que a gente chama do coração, ou mais perto do corpo aqui, né? Na verdade está aí o coração do outro lado, ela é a basílica, e essa aqui é a veia cefálica, né? Os outros que ele mostra aqui são vasinhos, que muitas vezes nós funcionarmos acabamos perdendo, se for de grande volume, não vai adiantar, né? Deixa eu ver se está faltando muito, sabe por quê, gente? Porque o slide, ele não cabe muito no slide, né? Então, aqui nós já demos aqui uns 45 minutos, e aí eu vou ter que estar parando um pouco para dar continuidade. Vamos ver se já dá para acabar aqui esse pouquinho que falta. Aqui também ele mostrou as veias, né? Aqui, nesse aqui, ó, ele mostra, gente, a vez utilizada na medicação da venosa, membro superior, veia cefálica basílica, que nós já falamos antes, para a manutenção das vias venosas contínuas. Veia intermediária do cotovelo para coletas de sangue para injeção de único medicamento. Dorso da mão, veia metacarpianas dorsais para injeções únicas e manutenção de veia venosa contínua. Certo? Para não estar correndo muito, gente, a gente vai entrar em
em outro slide também. Aqui já estamos quase já no limite do tempo, né? Então, ela vai ser encaixada ainda nessa continuação da via endovenosa. Nós vamos colocar, porque vai ter um outro slide também falando de medicação. Então, terminamos aqui e iniciaremos aqui no outro slide, né? Que é a administração de um medicamento diretamente na veia, para poder estar falando mais claro e não estar falando muito rápido. Espero que vocês tenham aprendido um pouco. Não esqueçam de relatar as dúvidas, porque falando, às vezes não grava na nossa memória, que é onde a caixinha, que isso aí, gente, ele tem que ser memorizado. Essas perguntas, elas não são de umas perguntas que eu posso deixar para depois, não. Essas são administradas, então essas devem estar. Ângulos de agulha, seringas e etc, etc. Um bom dia ou uma boa noite para todos.